Oi, gente, boa noite. É com muita alegria que eu tô aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre um tema que é um dos pilares, uma das características principais da nossa doutrina, que é a respeito de perispírito, né? A nossa doutrina, ela tem muitas terminologias que são muito características, né? E aí, para a gente poder entender um pouquinho do que é o perispírito, o que significa, né? Qual é a sua natureza, qual é esse conceito por trás dele, a gente vai recorrer às obras básicas, né? Então a gente tem aí na bibliografia espírita bastante material a respeito. E o Livro dos Espíritos é um livro, né, como foi a primeira obra da codificação, que vem trazer bastante informação a respeito do perispírito. Mas antes da gente falar do perispírito, a gente precisa entender um pouquinho sobre a questão da diferença, né? O que é o perispírito, o que é o espírito e a matéria? O espírito e a matéria, eles são dois elementos gerais do universo, né? A gente tem o que dizem os espíritos como se fosse a trindade universal, que seria Deus, espírito e matéria. Espírito é o princípio inteligente do universo, né, que Deus criou, que somos nós. Mas nós já vamos chegar lá em como é que essa questão, como é que nós somos esses espíritos, né? A constituição. A matéria entende-se como o nosso corpo, né? Esse invólucro que o espírito precisa para evoluir, né? A gente tem várias classificações dos espíritos criados simples e ignorantes, precisam passar por diversas etapas evolutivas até atingir o grau de espíritos elevados. Mas isso é assunto para outra conversa. E a gente, para poder fazer a conexão, né, da matéria com esse espírito, a gente precisa de um intermediário. E é aí que entra o perispírito. O perispírito, gente, nada mais é do que um invólucro. É como se ele fosse uma embalagem, né? A própria palavra perispírito, se a gente pegar para poder analisar, peri, o prefixo peri, significa ao redor, acerca de. Ou seja, ao redor do espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe alguma coisa ali ao redor desse espírito que faz com que ele se ligue à matéria. E aí a gente vai chegar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 93, em que Kardec faz assim: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E os espíritos respondem o seguinte: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos. Conforme ele vai se depurando, ou seja, conforme o seu grau evolutivo vai aumentando, esse perispírito ele pode ser constituído de um fluido mais etéreo, até chegar um momento em que ele é quase imperceptível, ele é tão delicado que ele não chega mais a ser necessário para ligar aquele espírito evoluído a um corpo encarnado. Jesus mesmo, quando ele precisou reencarnar aqui na Terra para cumprir a sua missão, né, como o Cristo, houve um preparo muito, mas muito grande do seu perispírito para que ele pudesse encarnar num corpo material, devido ao grau de elevação que ele tinha para o grau, né, em que a Terra se encontrava naquele momento. Então foi um preparo muito grande, só para a gente ter uma ideia. Então, olha que coisa interessante. A gente entende que esse espírito ele sempre é revestido, né, por um perispírito, por esse invólucro, e a gente não troca de perispírito conforme a gente reencarna. Uma vez que Deus cria o nosso espírito, o perispírito é formado para envolver aquele espírito, é o mesmo que vai nos acompanhar por toda a nossa existência. Então a gente não troca, né, de perispírito, não é uma roupa que a gente troca. O que a gente troca é o corpo físico, matéria, né? Conforme a gente reencarna, a gente vai ter uma nova vivência, um novo corpo é formado, porém o nosso espírito e o nosso perispírito, eles se mantêm os mesmos. Então a gente continua progredindo sempre, né? E depurando e elevando o nosso espírito e o nosso perispírito
juntos. Então, os espíritos eles nos ensinam que cada espírito possui o seu perispírito e que esse perispírito se modifica conforme o seu grau de elevação está condizente com ele. E aí, eu pergunto para vocês, o perispírito tem forma? O que os espíritos nos dizem? Os espíritos têm a forma, o perispírito tem a forma que o espírito queira. E é assim que vos aparece algumas vezes em sonho ou no estado de vigília, né, quando a gente está acordado, e que pode tomar forma visível ou até mesmo palpável. Então, o perispírito ele vai se moldar de acordo com a vontade do espírito, né? Enfim, a gente sabe que existem espíritos que querem se apresentar de uma forma mais animalesca, tem outros aqueles, né, os mais elevados, se apresentam de uma outra forma mais branda, com expressões mais pacíficas. A gente tem diversos relatos e testemunhos, né, no nosso movimento espírita, de mentores, tais como Joana, que aparece como freira para Divaldo, assim como Emmanuel, que apresenta, né, a sua forma, o seu perispírito, como uma de suas encarnações no Império Romano. Então, o espírito ele molda o seu perispírito de acordo com a sua vontade. E isso é uma característica interessante, né, a respeito do perispírito. Agora, uma outra pergunta. Por que, então, que a gente precisa desse perispírito? Qual é, então, a função dele nessa ligação que ele faz do corpo, matéria, com o espírito? E aí vem uma outra questão. Como, então, esse corpo é ligado a esse perispírito? É com uma cola? Ele simplesmente... o corpo formou ali, chegou, entrou, acabou. Pronto, é como se fosse uma possessão. Então... No Livro dos Espíritos, pergunta 135A e 135A, deixa eu ler aqui para vocês, porque é bem interessante, existe a explicação de como é feita essa ligação. E aí, os espíritos dão a seguinte pergunta, que Kardec pergunta, né? Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Já sabemos que tem o perispírito, né? Ao laço que liga a alma ao corpo. Um laço? E de que natureza, então, seria esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que eles possam se comunicar. É por meio deste laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, né? Então, o que seria? Seria o perispírito, porém esse laço ele fica conectado, né, com este corpo, com esta matéria, para que ele possa ser animado. E quando a gente entra em estado de sono, que o nosso espírito tem a liberdade de sair do nosso corpo e se deslocar, esse laço, né, que os espíritos descrevem, ele permanece ligado. E no momento do nosso desencarne, esse laço ele é desfeito, uma vez que o espírito não mais anima aquele corpo e agora ele se encontra no plano espiritual. Então, olha só que coisa interessante, né? Pela perfeição de Deus, em que a gente tem uma espécie de laço semimaterial que faz a ligação do perispírito, desse espírito, né, com o nosso corpo, para que esse seja animado. E essa ligação acontece no momento da concepção, ou seja, uma vez que é concebido o feto, já existe a ligação desse perispírito que precisa reencarnar naquele novo corpo em formação. Não é no momento do nascimento, né, como a gente já ouviu, mas é no momento da concepção, porque esse perispírito ele vai se desenvolvendo junto com esse feto, e no nascimento, o corpinho já formado, já ali habita um espírito. E aí, gente, uma vez que nós reencarnamos, esse perispírito, durante a concepção, e aí, uma vez que nós reencarnamos, que todo o processo, né, da gestação acontece e o perispírito está ali ligado a esse corpo material, ele
aproveita essa encarnação. O perispírito ele vai atuar como um intermediário das sensações do espírito, né? Essas sensações que são percebidas pelo espírito, ele vai captar e trazer para o espírito. E uma coisa interessante é que o perispírito, gente, ele é impregnado pelas qualidades do espírito, ou seja, os pensamentos. Quando a gente fala, né, na doutrina espírita a gente costuma falar muito que pensamento é força, porque de fato é. O nosso pensamento ele tem um poder muito grande, um poder de ação muito grande sobre o nosso espírito e o nosso perispírito. Uma vez que a gente tem pensamentos ruins, uma vez que a gente pensa em situações desagradáveis, sabe quando a gente fala que a energia está pesada, eu estou sentindo um peso muito grande? É porque são vibrações que a gente acaba emanando com o nosso pensamento que são percebidas nesse perispírito. E essas sensações, inclusive, por vezes, são sentidas no corpo. Quando a gente está muito preocupado, angustiado, a gente começa a sentir o quê? Uma dor de cabeça. Quando a gente tá com aquele assunto engasgado, aquela situação mal resolvida, que por vezes o orgulho não deixa a gente lidar com ela, a gente sente o quê? Aquele nó na garganta, aquela dor. Essas sensações, esses pensamentos, eles são percebidos pelo espírito e o perispírito faz essa intermediação para que essas sensações sejam percebidas. E mais interessante ainda, não só na questão do pensamento. O Kardec, como grande pesquisador que foi, trouxe para a gente no artigo Caracteres da Revelação Espírita, que foi publicado em setembro de 1867, eu fiz uma pesquisa para vocês, na Revista Espírita, colocou o seguinte: o perispírito representa um papel importante no organismo e numa porção de afecções que se liga à fisiologia. Afecção essas que significam doenças, alterações patológicas, né? Como eu falei, o corpo sente por conta dessas impressões que o perispírito percebe. E aí ele continua da seguinte maneira: o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência. Ou seja, Kardec ali já começou a perceber como é importante a ação do perispírito sobre a matéria, por conta dessas sensações que são percebidas e viram até mesmo patologias, né? Sabe quando a gente fala que a gente tá com um nó na garganta, a gente tá com alguma coisa entalada porque a gente não conseguiu falar a respeito, a gente não desabafou, a gente não trata de determinados assuntos, às vezes por medo, às vezes por orgulho. Então, gente, só para a gente poder concluir a respeito do perispírito, porque são muitos assuntos, se a gente for falar de tudo que envolve, ia ser um vídeo de 50 horas, mas só para a gente poder trazer aqui de uma forma um pouco mais resumida, é importante a gente entender, então, a respeito da individualidade, né, de cada espírito, e que esse perispírito ele vai ser a representação dessa individualidade. Como o perispírito ele sofre diretamente a ação dos pensamentos do espírito, né? Então, toda a energia, toda a vibração fluídica que emana do pensamento, ele vai interferir no perispírito e, consequentemente, no corpo físico, uma vez que o fluido material, né, semimaterial, esse fluido semimaterial, etéreo, vaporoso, que é o perispírito, está intrinsecamente ligado à matéria. Uma vez que ele sente essas vibrações, elas vão refletir no corpo físico. Daí a importância da gente ter a qualidade do pensamento, a gente ter a qualidade das nossas ações. Esses pensamentos e ações, eles vão emanar para outras pessoas também. Por conta disso, a gente tem aí algumas relações de simpatia e antipatia. Quando a gente fala assim, olhei para aquele fulano, não dei muito com a cara dele, não. Ou então, nossa, adorei, a fulana tem uma energia tão maravilhosa. Caramba, eu me senti muito bem perto dela. Tem muito a ver com as vibrações que nós emanamos com o nosso pensamento, com o nosso estilo de vida, com a nossa forma de pensar e agir. Então, isso tudo são impressões
que o nosso perispírito sente, né? Daí a importância da gente cuidar. E quando a gente entende que no processo reencarnatório esse perispírito ele está ligado ao corpo físico e que uma vez que a gente desencarna, esse laço que une o perispírito ao corpo ele é desfeito, a gente entende que esse espírito ele é emancipado uma vez que a gente não é preso nessa matéria. Isto é, mostra ainda mais o caráter viajante desse nosso espírito. E aí esse perispírito, que é o mesmo, né, ele é criado junto ao espírito e é envolvido, né, envolve esse espírito para que ele possa passar por diversos estágios da sua evolução, ele é depurado conforme o grau evolutivo aumenta, né? Então, uma vez que o grau evolutivo é baixo, essa matéria, esse perispírito ele é mais grosseiro, ele é de um fluido mais denso, e conforme ele vai evoluindo e aumentando o seu grau, ele vai depurando, até ficar bem etéreo, a ponto de um espírito evoluído não ter a necessidade de um corpo físico, né? E aí é o caso dos espíritos crísticos, que são os espíritos extremamente elevados, que, assim como Cristo, se precisassem de reencarnar, seria em missão, né? Mas eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais sobre esse assunto. É que aqui a gente trabalha com os conceitos um pouco mais científicos, né? Mas é fascinante a gente ver como funciona a natureza, né, espiritual. E espero que vocês tenham gostado e que a gente possa aprender cada vez mais, porque o espiritismo é para todos. Um beijo.